A imagem do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é um marco histórico no marketing político. Não bastasse ser o primeiro negro a assumir a Casa Branca, ele colocou a internet como um meio de comunicação prioritário e modificou os parâmetros de se fazer campanha eleitoral. No Brasil, foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lei que institui novas regras para as eleições, uma das quais garante a liberdade de expressão na internet, permitindo o uso da rede mundial de computadores para fazer propaganda e também para arrecadar recursos, inclusive por meio de cartões de crédito. Pelas novas regras que já valem para as próximas eleições, em 2010, os candidatos poderão pedir votos oficialmente nas páginas eletrônicas a partir do dia 5 de julho do ano das eleições. Porém, fica livre para manifestação de pensamento mesmo antes da campanha até o seu final. Na internet, os candidatos ou qualquer pessoa podem manter blogs, sites e páginas de relacionamentos como o Orkut, Facebook e o Twitter durante o período eleitoral. A primeira pergunta que eu faço é se, na opinião dos senhores, o uso da internet vai deixar o eleitor mais à vontade para escolher os seus candidatos e ele vai confiar mais no seu candidato através desse meio de comunicação. Vou começar ali com o doutor Luiz Alcântara. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, companhias tão ilustres, nosso juiz federal, doutor Jorge Luiz, que integra o Tribunal Regional Eleitoral como representante da Justiça Federal, o meu querido amigo Adolfo Marinho, que teve também uma brilhante passagem pela vida pública, no Executivo, no Legislativo, Jonas, com quem nós já estivemos aqui em outras ocasiões, para um assunto muito atual. Eu não acredito que a propaganda eleitoral pela internet, me atenda à sua pergunta, ela venha concorrer para a maior credibilidade do candidato. Não nesse sentido. Por quê? Eu acho até que uma das falhas ou uma das lacunas da internet é justamente a credibilidade. A internet ainda não ganhou a credibilidade que lhe permita concorrer em melhores condições ainda do que já concorre com as mídias tradicionais. Uma parte porque ela permite muito o anonimato, né? O que dá aso muitas vezes a calúnia, difamação, uma linguagem muitas vezes ríspida, né? Que a gente percebe na internet, onde as pessoas parecem que dão vazão tanto às suas revoltas, né? Então, eu acho que não seria isso. Eu acho que é um meio a mais de comunicação, né? E que vai ganhar uma importância cada vez maior na medida em que um maior número de pessoas, de brasileiros, possam ter acesso a esse meio de comunicação. Nesse sentido, eu acho que ela vai ganhar um espaço cada vez maior. E, com o tempo também, eu acredito que ela vai se tornar mais acreditada, mais confiável, eu até diria melhor. Mas eu acho que foi um passo importante. A quem acha que a legislação é muito condicionante para uma rede que é meio anárquica, como a internet, né? E que vai ter muita dificuldade a Justiça Eleitoral e vamos dizer assim, observar essas restrições que a própria lei estabelece, que é até uma coisa, eu por acaso vinha lendo agora no carro, é até difícil, tecnicamente, requer uma certa assessoria para estabelecer vamos dizer assim, os parâmetros, o que é permitido e o que é vedado. Mas acho que é um grande passo a mais que o eleitor, a sociedade, eu acho que ela quer cada vez comunicar mais, principalmente com os seus representantes e os seus candidatos. Ok. Doutor Jorge Luiz. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer também um convite muito gentil da Faculdade Integrada Grande Fortaleza de me convidar para aqui representar o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral nesse programa que é destinado a debater o uso da internet nas eleições. Eu faço aqui as minhas palavras do governador Lúcio Alcântara
no sentido de que a internet realmente é um instrumento eficaz para aumentar a divulgação das propostas dos candidatos, dos partidos, das coligações, em época de eleições, quer de natureza majoritária, quer de natureza proporcional. A internet, apesar de, como dito aqui, ainda ser uma rede mundial de computadores na qual ainda há uma certa anarquia, não há um controle muito seguro acerca de quem posta as mensagens, acerca de quem recebe as mensagens. E eu cito aqui como exemplo os esforços que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, de um modo geral os órgãos de segurança, exercem para controlar aqueles sites que eventualmente divulgam fotos e vídeos com pedofilia ou outras práticas menos sadias aos costumes. Agora, no que diz respeito à propaganda eleitoral na internet, é interessante que esse programa possa servir de maneira pedagógica para que a população saiba que, na verdade, a Lei 12.034, que foi votada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República em setembro de 2009, o que ela veio, na verdade, foi regulamentar o uso da internet no processo eleitoral de maneira mais sistemática, dado que a internet já era usada, inclusive, nas eleições de 2006. Não havia, evidentemente, um tratamento legislativo acerca desse assunto, e o Congresso Nacional, em boa hora, resolveu estabelecer regras, parâmetros, para que essa propaganda eleitoral na internet possa ser feita. Então eu leio aqui, por exemplo, no artigo 57b da Lei 2084, que essa propaganda eleitoral na internet somente pode ser realizada a partir do dia 5 de julho do ano de cada eleição, como aliás a propaganda eleitoral é feita nas demais mídias, no jornal, na televisão, que justamente é essa data seguinte ao término do período de registro de candidatura. É claro que a gente pode debater isso aqui na sequência, há uma preocupação da lei também com a chamada propaganda eleitoral antecipada, que é aquilo que é realizado antes da eleição. Mas, considerando que a propaganda seja autorizada na lei, a propaganda na internet somente é possível em sítios, quer dizer, em sites, de candidato, com endereço eletrônico previamente comunicado à Justiça Eleitoral. Daí a necessidade desses sites, desses endereços eletrônicos, serem cadastrados e ainda, desde que o provedor de serviço da internet seja estabelecido no país. Porque uma das dificuldades que a rede mundial de computadores oferece para o controle dos órgãos de segurança, e de um modo geral dos órgãos de exército, poder de polícia, é de provedores que estão situados no exterior, que não há como a autoridade brasileira ter acesso à empresa sediada no exterior. Mas, além disso, a propaganda só é lícita se ela for divulgada em site ou sítio de partido político, coligação, também com endereço comunicado à Justiça Eleitoral, da mesma forma com provedor hospedado no território nacional. Ou ainda, por meio de mensagem eletrônica para endereço cadastrado gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. E, finalmente, por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos, coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. Fica evidente também pela lei que é vedada a divulgação da propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas e ainda, e é especialmente importante isso, para os que são gestores públicos, para os prefeitos, para os governadores, para os dirigentes de autarquias, órgãos públicos, é vedada a divulgação na internet de candidaturas, de partidos ou de coligações em sites oficiais ou hospedados em órgãos dessas entidades e, claro, a legislação eleitoral não iria estabelecer tantas vedações ou tantas limitações sem estabelecer multas. As multas por infração a cada uma dessas proibições irão variar de 5 mil até 30 mil reais. Eu queria, então, concluir nessa primeira manifestação, dizer que digamos, de parte da Justiça Eleitoral enquanto instituição do Poder Judiciário. Mas, de um modo geral, como cidadão, eu considero um avanço que é a propaganda eleitoral na internet, que o uso da internet no processo eleitoral seja realmente estabelecido. Agora, que haja realmente limites, que haja possibilidade de controles, sobretudo, e aí já deixando essa questão para uma próxima rodada de perguntas, para que se evite que essas propagandas eleitorais, eventualmente, ao invés de promover o candidato, sirvam para denegrir, na verdade, a imagem, a honra e a dignidade de outros candidatos, sem que o órgão da Justiça Eleitoral, ou qualquer que seja a pessoa interessada, possa saber a autoria dessa mensagem.